Será que tem gente que tem medo do livro do Apocalipse? Tem. Tem gente que tem medo até por falta de conhecimento. Aquilo que a gente não conhece pode amedrontar, né? É um dos medos do ser humano, um dos maiores medos. É o medo do desconhecido. Quer uma dica para você não temer o livro do Apocalipse? Conheça, leia, peça o auxílio do Espírito Santo, que é o autor do livro por meio do apóstolo João, isolado na ilha de Patmos, foi quem escreveu. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Que árvore da vida é essa? Você conhece Gênesis, o livro de Gênesis? Olha como a Bíblia está toda integrada. Do Gênesis ao Apocalipse, os escritos se conversam entre si e se complementam. Quando o homem pecou, ele foi expulso do Jardim do Éden, diz a palavra, e foram colocados 2 anjos poderosos, 2 querubins com espadas, para guardar a árvore da vida. A árvore da vida, ela daria ao homem condição de viver eternamente. Alguns teólogos argumentam que o motivo pelo qual Deus não possibilitou que o homem comesse, não permitiu que o homem comesse da árvore da vida, é que Deus não queria que o homem ficasse nessa condição de miserável pecador para sempre. O estado em que Adão se encontrava, juntamente com Eva, de pecadores, seria perpetuado se eles tivessem acesso à árvore da vida. Então, naquele momento, a impossibilitação para que o homem comesse da árvore da vida serviu para que o homem não fosse condenado a uma vida eterna separado de Deus. É bem verdade que alguns vão ter essa vida eterna separada de Deus, e aí a Bíblia chama isso de morte eterna, porque quiseram. Todos aqueles que creem na solução dada por Deus para o pecado vão ser alcançados, se quiserem, pela sua graça. Aquele que não crê, a Bíblia diz que já está condenado. Por deixarem de acreditar, aliás, por rejeitarem acreditar que ele foi enviado para salvar-nos dos nossos pecados, que ele é o Filho de Deus, que nasceu como homem, muitos vão rejeitar esta verdade de livre e espontânea vontade. Vão se esforçar, inclusive, para isso alguns, porque isso fere os seus desejos. Isso atenta contra as suas concupiscências. O apóstolo Paulo chamou esses desejos da carne de concupiscências. Tiago também usou essa expressão. Na carta aos Gálatas estão relatadas essas concupiscências. Muitos decidirão não crer. Você já reparou que o ser humano é capaz de enganar-se a si mesmo? Você sabia que o próprio diabo, por ser o mestre do engano, o pai da mentira, é tão auto-enganado que ele acha que vai vencer a Deus? Porque, do contrário, ele já teria desistido. Você não acha que faz sentido? Ninguém continua empenhando esforços, lutando. Você trabalharia em alguma coisa que não fosse dar em nada? Então, se o diabo é capaz de se auto-enganar pensando que vai vencer Deus, muito mais os seres humanos, que são mais bobinhos, né? Passam a acreditar nas próprias mentiras. E a partir de um certo nível de engano, quando a pessoa decide abandonar a verdade, ela é deixada à própria sorte. Não há como querer convencer quem não quer ser convencido da verdade. Não pense você que as pessoas que forem condenadas à separação eterna de Deus vão ficar depois lá arrependidas como vítimas. Não. Essas pessoas vão ficar eternamente rancorosas.
rancorosas, né? Culpando aos outros, não a si mesmas. Porque essa capacidade que nos foi dada de nos arrepender, de querer rever os nossos atos, de em humildade reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é Deus e que veio nos salvar, isso foi nos dado aqui, agora. Este é o momento de decidirmos crer ou não. Então não é para ficar com dó de ninguém que porventura venha a rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Aqui eu não estou fazendo julgamento. Se alguém vier a rejeitar, acredito que muitos rejeitam e vão rejeitar, tomara que eu não seja um deles. Porque, meu amigo, quem está de pé, veja que não caia. Porque as tentações são muitas. E se nós não vigiarmos, não tivermos a convicção de continuar no caminho certo, nós podemos tropeçar e cair. Quantos não foram os homens e mulheres na história muito mais preparados, né? Importantes, eu digo do ponto de vista até mesmo do serviço a Deus, que tropeçaram e caíram. Tudo bem que nós não conhecemos o coração destes homens, não sabemos quanto de engano havia nas suas obras, só Deus sabe todas as coisas, mas a recomendação é que quem está de pé, cuidado para não cair. Agora, a boa notícia, eu disse que a árvore da vida foi proibida para os seres humanos lá no Jardim do Éden, mas para aqueles que creem, coloca de novo na tela, vai começar a fazer sentido para você esse texto bíblico. Nada na Bíblia está por acaso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, aquela árvore que foi proibida por conta do pecado de Adão, para que ele não fosse eternizado naquela condição de pecador, cada vez piorando mais, porque o ser humano foi feito para evoluir, ou de vitória em vitória, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, como a luz da aurora, a palavra de Deus diz, né? Ou de abismo em abismo. Essa árvore vai ser disponibilizada para você que vencer em nome de Jesus Cristo. Que vitória é essa? É a vitória que foi comprada na cruz. Como é que você faz para vencer? Se esforce para agradar a Deus. Fuja do mal e da sua aparência. Renuncie aos desejos que te impedem de se aproximar de Deus. Tenha em mente que a vida terrena não é nada comparado com a eternidade. Não importa se você é o mais sofredor nessa terra ou se você é o homem que tem mais prazer e recompensas aqui. Tudo isso é inútil diante da eternidade. Portanto, esforce-se para ser um vencedor, porque a vitória é conquistada com esforço. O apóstolo Paulo, para finalizar, disse que nenhum soldado alistado se embaraça com negócios dessa vida a fim de não desagradar aquele que o alistou. E disse também, se o atleta, e o apóstolo Paulo conhecia os Jogos Olímpicos lá na Grécia Antiga, se o atleta corre, se empenha, eu vou parafrasear aqui, se ele se esforça por conta de uma coroa corruptível, sabe, você conhece como é que os atletas se aprontam, não? As reportagens esportivas estão aí para dizer, deixam de sair com amigos, renunciam a muitas coisas, uma rotina de dietas, treinamentos, para receber uma coroa corruptível. Sobe lá no pódio, todo mundo aplaude, daqui a pouco vai esquecendo, e aí quando morre, faz um documentário, conta a história, né? Para quem foi top, né? Conta a história e pronto, depois vai lembrando cada vez menos. Se o atleta terreno se esforça para essa coroa,
quanto mais devemos nós nos esforçarmos para receber a coroa eterna da salvação e a posição que Cristo nos dará na eternidade. Tomara que você tenha entendido essa palavra que não estava programada. Eu confesso a você, com isso não estou querendo enaltecer aqui o nosso início do programa, muito menos dizer que tenha capacidade alguma. Apenas que a necessidade das pessoas é grande e a palavra existe para suprir esta necessidade. Você que estava procurando motivação para se esforçar em agradar a Deus, tenha essa motivação. Receber o acesso à árvore da vida. Você vai ser para sempre abençoado, agraciado com a presença divina, com a vida eterna, na condição de santo, separado para Cristo, vivendo em comunhão com Ele. Deus abençoe a todos, que possamos fazer bom uso dessa palavra em nossas vidas.